A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite a todos aí. Vamos lá para mais uma reflexão bíblica da Palavra de Deus. Que o Senhor possa falar ao seu coração aí, onde você estiver. Convido você a abrir a sua Bíblia e manter ela aberta durante a gravação em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Vou estar fazendo a leitura aqui e deixarei também a leitura de hoje aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos então para a leitura. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Glória a Deus. Então a nossa reflexão bíblica de hoje ela é em cima dessa passagem, né, de Isaías aqui, do capítulo 6, a visão do trono e o chamado de Isaías. E uma pergunta antes de começar que eu gostaria de fazer: qual a sua iniquidade? Qual é o seu pecado ou pecados? Qual a sua iniquidade? Então vamos agora para a reflexão bíblica e vamos tentar o contexto da palavra de Deus aqui, que o Espírito Santo vai nos conduzir. Provavelmente um dos profetas mais conhecidos em toda a Bíblia, o profeta Isaías, o qual possuía um grande chamado e que profetizou acerca de Jesus durante seu chamado. Vemos que Isaías teve uma experiência profunda com Deus, uma visão, a visão do trono, como a gente leu aqui. Isaías teve a visão do trono, ele viu o Senhor sentado no alto do trono e por aí vai. É interessante que nessa visão de Isaías, ele descreve o que ele viu em sua visão. Ele viu um trono alto, sublime, onde o Senhor está sentado, e onde havia serafins, anjos, que clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra se enche de tua glória. E o interessante é que Isaías descreve também a aparência desses serafins, né? E vamos aqui para um outro ponto. Muitos pregam em cima desta passagem que algo tem que morrer em nossas vidas, porque tal coisa, ou até mesmo pessoa, como é o caso de Isaías, pode nos atrapalhar a vermos e conhecermos ao Senhor. Tem coisas e pessoas que nos impedem de buscarmos ao Senhor, de conhecermos ao Senhor, de até mesmo vermos ao Senhor. E essas coisas e pessoas, elas têm que ser tiradas de nossas vidas, para que assim todo impedimento que nos impede de buscar ao Senhor caia por terra. E temos que saber identificar aonde está o problema. O problema é alguém? O problema é alguma coisa? O que te atrapalha a seguir a Deus? E eu me lembro que em uma pregação de um pastor, ele falou assim: estar na presença de Deus nos leva a reconhecer quem a gente é. Foi algo meio que nesse sentido aí, tá? Então, estar diante da presença de Deus, vamos dar o exemplo de Isaías, nos leva a reconhecer quem de fato a gente é. O que Isaías falou aqui no versículo 5? Ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros. Então, a presença de Deus, ela leva a gente a reconhecer o quão falhos, o quão miseráveis e pecadores, depravados totalmente somos. E eu não sei aonde é a sua iniquidade, qual o seu pecado ou pecados que te atrapalham
que te impedem de ter uma experiência com Deus. Eu não sei o que te impede. Eu não sei se é alguma pessoa, algum relacionamento, ou até mesmo alguma coisa, mas isso tem que ser tirado da sua vida, para que assim você possa de fato, como Isaías, você possa ver ao Senhor, conhecer ao Senhor. Vamos voltar aqui então, né? Então, no caso, essa iniquidade de Isaías, ela era nos lábios, que ele fala, eu sou um homem de lábios impuros, só que de uma certa forma a gente teve uma influência de companhias na vida de Isaías que o atrapalhavam, no sentido de... Ele fala que ele habitava num povo de impuros lábios. Isaías vê que o problema está nos lábios dele, mas ele também vê que ele estava em um lugar, em uma habitação, que também, de uma certa forma, influenciava tal problema na vida dele. E as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então, se a sua iniquidade é nos lábios, confesse ao Senhor. Se a sua iniquidade é no olhar, confesse ao Senhor. Se a sua iniquidade é em fazer algo com suas mãos, confesse ao Senhor, reconheça. Se o seu pecado é nos lábios, é no falar, é no olhar, é na mente, seja onde for o seu pecado, nas suas atitudes, aonde for, confesse ao Senhor. O Espírito Santo pode te mostrar aonde você tem errado e falhado, para que você possa pedir perdão ao Senhor e reconhecer aonde está a sua iniquidade, seu pecado. Então, que possamos fazer uma análise também das companhias que temos deixado entrar em nossas vidas e também dos lugares que temos frequentado. E que venhamos cada vez mais buscar em conhecer ao Senhor e que venhamos também pedir perdão a Deus, confessar a Deus aonde está a nossa iniquidade, os nossos pecados. E fechamento aqui da reflexão bíblica, resumindo, né, meio que um resumo de tudo que foi dito aqui, estar diante da presença de Deus nos leva a reconhecer quem de fato somos, falhos, miseráveis, pecadores, totalmente depravados em todas as áreas de nossas vidas. Coisas ou até mesmo pessoas podem nos atrapalhar de conhecermos ao Senhor. E coisas e pessoas podem até mesmo ser um impedimento em nossas vidas de conhecermos e vermos ao Senhor. Então, voltando à pergunta, finalizando aqui, qual a sua iniquidade? Onde está o seu pecado ou pecados? Você tem que confessar ao Senhor. Amigos, irmãos na fé, amigos, essa foi a reflexão bíblica de hoje. Espero que Deus tenha falado com você e não eu, pois quem fala o coração é o Senhor e não eu. E que o Santo Espírito possa conceder a você também um contexto da palavra do Senhor. Agradeço pela vida de cada um de vocês e agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. E fiquem todos com Deus. Até a próxima. Não reparem na minha voz, porque eu estou um pouco gripado, mas graças a Deus já estou melhorando. Peço que orem por mim, estarei em oração por vocês. E fiquem todos com Deus. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém.